O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio e o mês todo é dedicado ao assunto. No mundo, mais de 1 milhão de casos são registrados todos os anos. Aqui no Brasil, pelos cálculos do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, são 13 mil mortes por ano. A principal causa é a depressão. Para falar mais sobre o assunto, contar o que tem sido feito para prevenir o suicídio e explicar os sinais que merecem atenção, a gente acompanha uma entrevista ao vivo com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Maurício Cunha. Antes, o secretário fala sobre o Prêmio Brasil Amigo da Criança. São 7 categorias e as inscrições, Paulo, começam já esta semana. A entrevista é para a Voz do Brasil e a gente vê essa conversa a partir de agora. Boa noite a todos. Secretário, quem pode se inscrever para o Prêmio Amigo da Criança? O prêmio é destinado a pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, ou seja, organizações sociais que trabalham com crianças e adolescentes há pelo menos um ano. É justamente no sentido de reconhecer o trabalho aí dos milhares e milhares de empreendedores sociais que cuidam das nossas crianças em todo o território brasileiro, porque afinal de contas, cuidar das crianças e adolescentes é tarefa de todos, não apenas do governo, é tarefa da sociedade, das famílias e das comunidades. Secretário, a ideia do programa é promover ações de fortalecimento dos direitos de crianças e adolescentes, de forma que possam ser usadas, por exemplo, como um exemplo em todo o país. De que forma o governo vai fazer isso? Exatamente. Nós queremos dar um reconhecimento, nós queremos dar visibilidade a essas pessoas, essas organizações de pequeno e médio porte. Pode ser organizações que estão lá na ponta fazendo o trabalho que ninguém nunca reconheceu o trabalho delas, né? Que ninguém nunca prestigiou. A gente está querendo dar visibilidade para essas iniciativas com um grande evento em novembro, em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos da Criança. Vamos chamar a imprensa, vamos chamar a sociedade para mostrar para a sociedade o que esses empreendedores sociais, essas organizações vêm fazendo em prol da criança e do adolescente brasileiro. Nós vamos dar certificados, medalhas e o mais importante de tudo, um reconhecimento do governo federal pelos serviços que eles prestam em favor da infância. Para concorrer, os projetos precisam ter, no mínimo, 1 ano de atuação. Tem alguma exceção aí? A exceção é para a categoria que a gente chama de emergências humanitárias e calamidades. E aí a gente está incluindo a pandemia da Covid-19. Então, se você que nos ouve fez algum trabalho, e a gente sabe da importância, né, das iniciativas da sociedade civil no cuidado às pessoas por ocasião da pandemia, você pode participar e não precisa comprovar um mínimo de 1 ano de atuação. Falando sobre a pandemia, secretário, que tipos de ações que vão ser consideradas? O senhor pode citar algum exemplo? Por exemplo, nós tivemos inúmeras iniciativas de cuidado com a segurança alimentar, né? Se não fosse isso, o que seria da nossa população, né? De toda essa movimentação no seio da própria sociedade? A gente teve também inúmeras iniciativas de grupos, de organizações ou mesmo indivíduos que distribuíram EPIs, né? Equipamentos de proteção, álcool gel, materiais de saúde, de proteção. Então, se você fez isso, se você tem um registro disso, você pode concorrer também na categoria, numa das 7 categorias, que é justamente calamidades, que inclui a pandemia. Agora, secretário, quem desenvolveu assim um pequeno projeto que tenha dado resultados positivos numa comunidade ou uma pequena cidade, por exemplo, ele também pode concorrer? É exatamente esse tipo de pessoa, esse tipo de iniciativa que a gente quer alcançar. A gente quer colocar visibilidade para quem não tem essa visibilidade merecida, não tem um serviço de marketing, de comunicação. É muito comum no Brasil que esses pequenos projetos, muito embora apresentem resultados positivos na comunidade local, lá no território, que eles tenham pouca visibilidade. Então, a gente quer reconhecer isso, tanto que é vedada a participação nesse edital de grandes organizações que, por exemplo, acessem recursos internacionais. A gente quer favorecer, nesse momento, os pequenos e médios. Secretário, o senhor falou em 7 categorias, uma delas calamidade. Quais seriam as outras 6? Nós temos, por exemplo, a área de prevenção e enfrentamento de todas as formas de violência, para o pessoal que trabalha na proteção da infância contra as violências. Nós temos uma categoria de promoção dos direitos da criança e do adolescente, que aí engloba todas as ações, por exemplo, de contraturno escolar, escolinhas de futebol, acesso à cultura, esporte, lazer. Temos uma categoria de incidência política, controle social e participação em conselhos. É o pessoal que atua nos conselhos de direitos em todo o país, que
que faz campanhas de advocacy, campanhas de defesa de direitos, que também é um trabalho muito importante. Teremos também uma categoria especial para crianças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. São as ações e projetos que tenham como beneficiários diretos os povos e comunidades tradicionais em seus territórios ou a promoção e defesa dos seus direitos. Temos uma categoria direcionada a crianças e adolescentes com deficiência, considerando também o grau de vulnerabilidade desse público, e uma categoria também muito importante, que é o fortalecimento das capacidades protetivas das famílias. São as iniciativas que cuidam de fortalecer as famílias, porque a gente sabe que a melhor maneira de proteger a criança e o adolescente é uma família com os vínculos fortes, né? Então, ao todo, são 7 categorias. A pessoa que vai concorrer pode escolher qualquer uma das 7 e serão 3 premiados em cada uma das categorias, ou seja, teremos 21 vencedores. Agora, secretário, para concorrer ao prêmio é preciso que as ações tenham sua eficácia devidamente comprovada em benefício das crianças e adolescentes. Como é que a pessoa pode fazer essa comprovação? A pessoa vai ter que mostrar, no edital estão colocados todos os requisitos lá de maneira muito clara, né? Vai ter que mostrar a eficiência, a eficácia da iniciativa, né? Mostrando os seus resultados, os impactos que ela alcançou até aqui, a replicabilidade, ou seja, a gente quer pegar, por exemplo, uma boa iniciativa lá do sul do Brasil e replicar no norte, no nordeste, colocar como exemplo a ser feito também em outros territórios. Vai ter que mostrar a intersetorialidade, ou seja, vai trabalhar com atores de outras áreas, saúde, educação, porque a política da criança se faz com essa intersetorialidade, né? E alguns pontos vão dar notas a mais, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o protagonismo da criança e do adolescente. Se elas são participantes nas decisões, né? No desenho da iniciativa, isso vai contar alguns pontinhos a mais também para a premiação. Então, são vários pontos, né? Que estão lá muito claros no edital e, lógico, tudo muito alinhado com a política da criança e do adolescente, com a garantia de direitos que consta no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente e na própria Constituição. E, secretário, as inscrições abrem agora na quinta-feira. Onde é que as pessoas podem se inscrever e quais são os outros prazos para análise dos projetos e premiação? Você pode pegar todas as informações do edital no site do MDH, né, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É bem fácil de encontrar. Lá vai explicar direitinho o e-mail para onde os concorrentes vão ter que mandar todas as informações que estão no edital. A gente vai pedir uma breve descrição da atividade, vai ter que mostrar os impactos, porque afinal de contas tem que ter pelo menos um ano, né, de iniciativa, a não ser na categoria de emergência, e mandar para o e-mail melhorespraticaas.premio@mdh.gov.br, mas está tudo muito claro lá no edital, é só acessar o site do Ministério. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Maurício Cunha. Ele falou sobre o prêmio Brasil Amigo da Criança. As inscrições começam já depois de amanhã. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.